Pastor Auli, você é estrela. Você é estrela. Não tem nada de errado nisso. Você é estrela. Estrela da boa que brilha. Não é estrela apagada. Graças a Deus por isso. E o Senhor disse: olha, eu tenho as 7 estrelas na minha mão direita. Irmão, Jesus usa aqui o verbo kratel, do grego, que significa estar completamente inserido dentro da mão. Auli, que maravilha a gente estar assim, nesta condição, dentro da mão de Deus. Mas o verso continua, e o Senhor Jesus está dizendo: e os 7 candeleiros, ou candeeiros, ou candelabros, que você viu, são as 7 igrejas. E o Senhor está dizendo: e eu ando no meio da igreja. Oh, meus irmãos, eu não sei se vocês podem perceber esta grandiosidade de Jesus ter o pastor na sua mão e andar no meio da sua igreja. Oh, aleluia por isso. Glórias ao Senhor por isso. Irmãos, estamos seguros, estamos bem. Os crentes estão bem, os crentes em Jesus. Os pastores que estão na mão de Jesus, eles estão bem, graças a Deus por isso. Então o Senhor deu pastores. O pastor tem funções especiais. A primeira delas, diz o Senhor, quando chamou Pedro naquela experiência especial, o Senhor disse: Pedro, Simão Pedro, tu me amas mais do que qualquer outra coisa? Irmãos, é interessante. Jesus pergunta a Pedro com o verbo agapau em grego, que dá essa linda palavra ágape. Só que tem esse amor, é o amor de Deus. Pedro não teve condição de responder a Jesus com o mesmo verbo. Pedro usa o verbo filéu, que é mais ou menos assim: Pedro, você me ama com o amor de Deus que eu tenho. E Pedro responde com um amor humano, dizendo: Senhor, eu tenho uma grande amizade pelo Senhor. Irmãos, nós não temos capacidade de amar com o amor de Deus. A gente não tem. Eu, pelo menos, não tenho. Mas Jesus, mesmo assim, dá uma tarefa a Pedro. Ele diz: Pedro, alimenta minhas ovelhas. Pastor Auli, a primeira responsabilidade de um pastor é alimentar a igreja de Jesus. Alimentar você faz com a palavra de Deus. É a palavra que alimenta. Por isso, irmãos, e aos pastores que estão aqui, olha, estudem a palavra de Deus. Preguem a palavra de Deus. Não pregue de ninguém mais, mas pregue a palavra de Deus. Qualquer texto da Bíblia é sermão.
Amém por isso? Amém. Preguem a palavra. Porque, meus queridos, esta palavra salva, esta palavra redime, esta palavra limpa a gente de todo pecado. Não quero pregar de ninguém, filosofia, pensamento de quem quer que seja. Pregue Jesus e Ele te honrará. Amém. Então, alimenta minhas ovelhas. Vida cristã é um negócio interessante. Você só pode dar se você tiver. Então, se o pastor, se Jesus encheu o seu copo até transbordar, você pode compartilhar. Se Jesus não deu, meu querido, você vai bater em pedra dura. Não é verdade? Isso é verdade. Então alimenta minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele responde com a mesma expressão: eu tenho pelo Senhor uma grande amizade. E Jesus agora muda a tarefa. Jesus disse: então, pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, pastorear é diferente de alimentar. Eu tenho visto grandes pastores que pregam bem, mas na vida do tete a tete, do dia a dia, eles não alimentam as ovelhas. A ovelha precisa ser alimentada, o pastor precisa viver com o seu povo no tete a tete. Aham. Irmãos, eu tenho ministrado a muita gente no hospital, tete a tete. Eu tenho estado com muita gente com a enfermidade de câncer. Agora mesmo estou lutando com 4 na igreja. Irmãos, há uma irmã da igreja. A gente, e o dia que ela foi e recebeu toda a informação médica, ela tinha câncer da cabeça ao pé. A metástase havia tomado seu corpo. E nós começamos a orar, irmão. Você vai num hospital daqueles sofisticados dos Estados Unidos, os médicos estão dizendo que acabou a esperança, e você ajoelha lá. E você acaricia com a mão, e você pastoreia, e você pastoreia, e você pastoreia. Irmãos, e chegou um ponto que aquela irmã toda tomada de câncer, ela disse para mim: pastor, eu sinto vitória. E queridos, como que você fala com uma pessoa que vai ter vitória, quando a coisa está nesse caminho, e você começa a pastorear? Irmãos, há 3 domingos, eu nunca esperava que essa irmã pudesse ver o novo templo. E ela tem uma risada bem alta. Eu estava começando o sermão há 3 domingos passados,
Eu escutei a risada dela. Ela estava entrando pela porta. E ela diz: pastor, eu posso dar testemunho? Claro que pode, irmã Carla. E ela veio para frente e disse: pastor, eu estou em Vitória. O meu câncer do pé à cabeça, segundo o médico, ele reduziu. E está parado em uma pequena bola, aqui do lado, que eu vou poder fazer uma cirurgia e tirá-lo fora. Irmãos, nesse momento a nossa igreja vem abaixo, com aleluias e com glórias ao Senhor da glória, o Senhor que é poderoso.